como é que eu vou começar esse vídeo. Alô, criançada, o Bolt chegou. Não sabe do que eu tô falando? Dá um Google que você vai entender. Se você for ainda do comecinho dos anos 90, você já entendeu. Então deixa pra lá. Então, gente, maldita inclusão digital, né? Tô eu aqui achando que tem opinião pra dar, mas enfim, né? Na verdade, esse vídeo é um vídeo que eu estou devendo para mim mesma, porque eu disse que quando eu começasse o meu canal, eu já ia começar falando delas, porque eu sou muito, muito apaixonada por elas. Eu sou daquelas pessoas que, assim, quando eu gosto de alguém, mesmo só assistindo o vídeo, mesmo vendo só foto, eu trato como se fosse, eu falo da pessoa como se fosse íntima, como se fosse amiga, e tipo, eu nunca vi na vida, mas eu gosto muito da pessoa. E esse foi o caso delas assim que eu as conheci, né? De quem eu estou falando? Sincericídio literário, né? A hora do seu boleto free. Não tem aquele dia na semana que você quer simplesmente relaxar e só ouvir uma fofoquinha, uma historinha, uma coisa só para relaxar a cabeça e só para falar? Então, esse é o seu lugar. Sincericídio literário. Gente, como eu gosto desse podcast. E eu peguei elas numa fase em que elas estavam lutando pelo seu primeiro 1000 inscritos, porque elas descobriram que com 1000 inscritos elas podiam fazer live no YouTube. A essa altura do campeonato, elas têm até clubinho já, né, que é o membros. Já sou membro, tá? Já sou membro. Marília, sim, já participei do sorteio do chapéu do Saara, que é a 25 de março do Rio de Janeiro, né? Descobri também com elas. E não ganhei. Usaria com muito orgulho, mas não ganhei o chapéu da rainha da treta. Bom, já tô me atropelando, já tô falando um monte de coisa e vocês não estão entendendo nada. Muito bem. O que é o Sincericídio Literário? É um canal do YouTube com um podcast, né? Que com a Moira e com a Vânia, né, que se tornaram amigas, porque a Moira é escritora de romances, né, e a Vânia é copydesk e revisora de livros, e elas são muito, muito divertidas. Elas se conheceram por causa da Jane Austen. Quer motivo melhor pra você ter uma amizade do que Jane Austen, gente? Maravilhosa escritora, e se você até hoje nunca assistiu e nem viu, né, ou leu Persuasão, você com certeza está errado. E eu estou falando do filme antigo, tá? Pelo amor de Deus, se você digitar no Google e procurar Persuasão e ver a foto da Dakota Johnson, corre, porque não tem nada a ver com a história daquele filme. Eu assisti 5 segundos daquele filme e já desisti, porque ele já começa errado, tá? Já começa errado, a história não é para ser contada daquela forma, já perde todo o encanto ali, então não é aquele filme que você tem que assistir. Você tem que assistir ou o filme antigo ou ler o livro. O livro é melhor. Sempre, entendam o seguinte, independente da obra, o livro é sempre melhor. O filme geralmente são recortes do livro, que nunca contam todos os detalhes. Se você é uma pessoa detalhista e gosta de saber todos os mínimos detalhes, leia o livro, beleza? Dito isso, e elas começaram a fazer, né, esse canal no YouTube e a fazer o podcast, porque uma ficava sabendo de alguma coisa, de um assunto em comum que elas gostavam, uma mandava mensagem pra outra assim, então eu quero, vamos falar sobre tal coisa, você ficou sabendo de tal coisa? Então, fiquei, você pode conversar agora? Pode, só 15 minutos. A conversa virava 1h30. Aí as duas pensaram, né? Por que a gente não transforma as nossas conversas num podcast que ia ser super legal? Talvez tenha pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos que a gente, né? Dito e feito. Maravilhoso, né? E assim, já tá acho que na 4ª temporada. E o assunto delas começou com Jane Austen, começou assim com o universo literário, né? Com coisas que acontecem dentro desse universo que também tem muita fofoca e muita treta. E elas começaram falando sobre isso, né? Só que virava e mexia, elas falavam a respeito das famílias reais. Por quê? A Moira, por ser escritora de romance, ela tem que pesquisar muito os costumes do século XVIII, século XIX. A Vânia também.
Gente, elas gostam de Jane Austen. Jane Austen, século XVIII, se eu não me engano. Me corrijam aí nos comentários o que eu tiver errada. Como elas pesquisam muito a respeito do assunto, então automaticamente elas estão muito inseridas nesse universo, automaticamente elas falam muito de royals. E não é só da família real britânica, família real espanhola, os outros membros da família real britânica. Esses dias saiu um episódio sobre os Yorks, maravilhoso, sempre quis, né? Mas ainda não é o melhor episódio do sincericídio, tá? Vamos deixar isso bem claro. E elas começaram a falar a respeito disso. Então, qual foi a minha relação? Como que eu cheguei no sincericídio literário? Foi bem simples, na verdade. Eu tava procurando fofoca sobre Meghan Markle. Sim, gente. Eu amo esse tipo de assunto. Eu amo especular, saber o que tá acontecendo, por que tal pessoa tá agindo dessa forma, por que tal pessoa tá usando... Que foto esquisita! Por que eu tô achando essa foto esquisita? O que era pra estar nessa foto que eu não tô enxergando? Tá, mas que tipo de pessoa é fulana? Por que tá surgindo tanto comentário a respeito de ciclana? Parece que fulana não se dá bem com ciclana, um olhar esquisito. Eu faço uma fanfic na minha cabeça do porquê a pessoa tá reagindo daquela forma naquela foto. E veio o grande boom, né? Que foi a saída deles como membros oficiais, né? Membros sênior da família real. E eu tava tentando entender, porque assim... Eu tava tentando entender o que tava acontecendo ali. Porque assim, Harry, por mais rebelde que fosse, nunca pensou em nenhum momento deixar a família dele. Até porque, meu filho, é uma coisa muito clara, né? Ele não trabalha para pagar as próprias contas. Como é que ele vai abrir mão da principal fonte de renda dele? E do nada, esse homem resolveu abrir mão de tudo e ir embora. E tipo, sair falando mal ainda. Falei, bem, óbvio, por uma questão óbvia, ele falou, porque era proteger minha família dos comentários, dos paparazzi, pra gente ter uma vida particular privada e não sei o quê. Tá, mas por quê? O que tá acontecendo? O que tanto que ele quer manter como privado? Por que é tão importante sair assim? Ok, né? O queridão saiu. Aí eu tava procurando mais assuntos a respeito da família real pra entender. Aí procurei, especula daqui, especula de lá, quem fala disso, quem fala disso. Comecei a procurar no YouTube, acabei caindo no sincericídio literário, porque acho que na terceira temporada delas, elas já estavam falando muito a respeito de Meghan. Muito. E assim, não é querendo falar não, mas a minha opinião começou a bater muito, mas muito mesmo com a opinião delas, sabe? De Moira e Tiffany, que pra mim já são minhas íntimas, tá? Elas não me conhecem, nunca me viram, só tem o meu nome lá no clubinho, mas pra mim elas já são íntimas, sabe? E assim, eu cresci ouvindo Carioca contar a história, tá? Porque os principais autores de novela nos anos 90, eles eram cariocas. Manuel Carlos, a Glória Pérez, eles eram cariocas, assim. Então, assim, pra mim, não existe povo melhor pra contar uma história do que o carioca, sabe? Eles têm as próprias gírias, porque, assim, nos anos 90 era muito comum pra gente usar as gírias dos cariocas. Porque, assim, os atores eram cariocas nas novelas, os escritores eram cariocas, então a gente acabava meio que na gíria, na forma de conversa e no meio do carioca, assim. E, gente, Moira, melhores frases vêm de Moira. Porque quando ela fala a respeito da exposição, porque assim, os dois querem ter uma vida particular, mas vivem se expondo aí, né? Tá aí a última partida de polo pra provar, né? Claro, eu acompanhei, eu assisti, tá? Moira, Vânia, eu estou em dia, tá? Com seus vídeos. Aí, como diz Moira, né? A pessoa não quer aparecer, quer manter uma vida discreta, mas como diz a música, está com traseiro na janela pra passar a mão nela. Sim, isso é uma música. Eu amo as expressões de Moira e Vânia, entendeu? E assim, como as duas trabalham no meio literário há muito tempo, então assim, elas têm muita história para contar, né? E sou a feliz proprietária da versão e-book, na verdade. Ainda terei condições de comprar a versão física e
as xícaras, né, as canecas, que agora elas estão vendendo também no canal, do Sincericídio. Ainda não tive condição, porque livro tá pela hora da morte, gente. O livro físico de capa dura, pelo amor de Deus. Se você é daquelas pessoas que compram esse tipo de coisa para decoração, amiga, procura uma decoração mais simplesinha, porque não dá mais para decorar a sala com livro, não. Gente, tá pela hora da morte um livro de capa dura na faixa dos R$100. Não dá, por enquanto não dá. Estou lendo a minha versão e-book, linda e loira no celular, que se chama Manual de Boas Maneiras do século XIX. Estou amando, estou aprendendo muito. E, tipo, é um trabalho em conjunto das duas, tá? Baseado num outro manual que já existia e eu não sabia. E tá sendo maravilhoso, tô aprendendo super. E, gente, a conversa delas é totalmente enriquecedora, esclarecedora. Tem de tudo, tem treta. E é como elas mesmo falam, né? Existe fonte de matéria? Sim, existe fontes, né? Temos fontes, mas fonte internet. Então, assim, ao mesmo tempo que você consegue puxar uma matéria de cunho público, né, em que tá lá pesquisada por um jornalista e tal, num site oficial, você tem o povo comentando no Twitter, você tem o povo comentando no Reddit. Então, assim, tem bastante especulação, tá? Tem bastante coisa que você não pode confirmar, mas fofoca é isso mesmo, são coisas que você conversa com a sua amiga ou que você discute numa thread no Twitter, que você não pode confirmar. Mas as pessoas vão falando. Tá aí, né, antes da Kate Middleton fazer o tão famoso vídeo explicando que ela não tinha aparecido até agora por conta de problemas de saúde muito sérios que envolvem, né, uma doença bem séria, tava todo mundo especulando e todo mundo falando mil e uma coisas, inclusive a respeito da vida conjugal dela com o príncipe William. Então, assim, são coisas confirmadas? É lógico que não, é tudo boato? Mas você não vai impedir as pessoas de usar a rede social, de falar a respeito disso. Então, assim, elas mesmas falam, é um momento de boleto free, é pra gente poder fofocar e conversar e falar teorias e tal, e especulações, mas tudo com a intenção do entretenimento, né? E muitas vezes você não vai ter aquela fonte que fala especificamente a respeito daquela teoria, né? E eu acho divertidíssimo, é super gostoso. Geralmente o podcast delas não passa assim de 2 horas. E assim, elas conversam muito, elas manjam muito. A Moira faz pesquisas ótimas, Vânia tem também suas pontuações ótimas. Vocês vão perceber que a Moira, ela é muito espontânea, né? Ela fala bastante, tem gente que reclama que ela acaba falando por cima da Vânia e tal. Eu não acho isso, na verdade eu acho que é o seguinte, as duas são tão amigas que às vezes elas esquecem que elas estão gravando. Então elas estão numa conversa normal, elas estão numa conversa espontânea entre as duas, entendeu? E assim, eu acho que os episódios que pra mim chamaram mais atenção são os episódios que elas falam da família real e da treta enorme que envolveu a saída de Harry e Meghan, né? Tô tentada a falar qual a posição delas a respeito disso, mas eu prefiro que vocês vão lá assistir. E sem dúvida, se você é uma pessoa assim que gosta de coisas minuciosas e vai atrás até das fofoquinhas mais menorzinhas a respeito do assunto, o Sincericídio é o lugar certo para você achar elas, tá? Agora, sem dúvida, os 2 melhores episódios, eu não ouvi todos ainda, tá, gente? Perdão. Estou em dia com os atuais, mas não ouvi todos. Eu tô voltando para ouvir todos, tá? Todas as 4 temporadas. Mas com certeza, até agora, os melhores episódios é uma teoria escandalosa. Tenho certeza que se Moira estiver assistindo esse vídeo, ela tá dando risada, porque as duas vivem falando desses episódios. Uma teoria escandalosa e uma teoria mais escandalosa ainda, que trata diretamente de Meghan Markle, que é a Rainha da Treta. Rainha da Treta, que elas tanto falam, né? Elas falam da Meghan como a Rainha da Treta e o Harry como o garoto enxaqueca, né? Exatamente para não ficar citando muito o nome deles, porque embora elas sejam um canal pequenininho, elas já estão sofrendo hate dos fãs deles, tá?
Tadinhas das meninas, gente. O mundo inteiro fala deles, elas não podem falar? Absurdo isso, hein? Como disse, eu não gosto não, hein? Ai, gente, mas eu simplesmente amo você. São 2 horas, 1h30 da sua vida que pode ter certeza não tá desperdiçado. Então vai lá, procura no YouTube. Eu acho que eu vou deixar até o link do sincericídio aqui embaixo pra vocês, ou aqui em algum lugar no vídeo, porque a tia com sorte vai aprender a editar, tá? E vai lá no sincericídio literário para vocês entenderem todas as tretas dos Royals, para vocês falarem sobre todas as tretas do mundo literário, porque Vânia participa de Feira do Livro, e tadinha de Vânia, porque Vânia faz muito por esse canal, hein? Vânia Moira, tá certo? Vai lá se inscrever, ser membro do clubinho, que a gente tem vídeos exclusivos, participamos de sorteio. E eu tô esperando elas chegarem no ponto em que elas vão pelo menos ou fazer sorteio do livro, né? Moira tem outro livro que é muito... que eu tô, assim, né? Ainda tô lendo o nosso querido Manual de Boas Maneiras, né? Mas ela tem outro livro que eu tô bem ansiosa pra ler também, que é O Príncipe que Sobrou Pra Mim. Que ele foi feito... É uma ficção, mas é um romance, né? Mas ele foi feito com base em todas as fofocas que envolvem o entorno de Meghan e Harry. Super ansiosa, louca para ler esse livro também, porque assim, são muitas fofocas que envolveram assim a forma como eles se conheceram. Então assim, gente, sabe, tudo aquilo que vocês ouviram a respeito, que saiu da imprensa a respeito deles, o podcast da Meghan, o documentário deles na Netflix, que mais que eles inventaram também? Agora a Meghan inventou de ir pra cozinha e fazer geleia. Tudo isso as meninas comentam com riqueza de detalhes. É simplesmente maravilhoso. Eu não perco um na semana. Então eu recomendo, vão lá, vão dar uma olhadinha no e-book da Moira. Se você tiver condição, compra o livro físico. Se você tiver condição, compra a caneca. Eu, por enquanto, né, estou no meu e-book lindo e maravilhoso, e esperando, sinceramente, quem sabe aí no aniversário, assim, quando elas fizerem 1.500 inscritos, ou quando elas chegarem ao número 5.000 inscritos, não sei, quem sabe aí elas não fazem o sorteio de caneca, né, ou faz sorteio de um dos livros. Ai, meninas, fica a sugestão, Moira, fica a sugestão, Vânia, tô louca, assim, pra ter uma coisinha além do e-book, né, porque eu sou, né, sincericida. E pra você que gosta do mundo literário, elas discutem bastante coisa, né, principalmente nas primeiras temporadas, fofocas do mundo literário. Na verdade, a intenção delas era fazer fofocas do mundo literário, porque elas conhecem bastante história, né, elas estão bem inseridas no universo, porque elas trabalham diretamente com editoras e tal, né. A Moira, ela escrevia em inglês, depois que ela passou a escrever, né, pro português e tal. Então, assim, elas sabem como, né, se monta um livro. A Vânia já fez resenha do livro do Harry, tem acho que 3 ou 4 podcasts que falam a respeito. É que a Vânia, coitada, a Vânia, eu não sei. Como diz Moira, ela tem plantado em casa um pé de boldo gigantesco, ou ela deve ter algum tipo de patrocínio de uma farmacêutica que paga aqueles remédios pro fígado, né? Porque Vânia leu o livro todo do Harry. E caso você não saiba, o livro era para ser uma coisa e foi totalmente outra. Eu arrumei paciência agora de começar a ouvir o audiobook dele e tipo... eu não sei se eu vou tancar. Eu não sei se eu vou aguentar. Porque, gente, socorro. Sabe? O cara, ele é muito confuso. E assim, só nessa primeira 1 hora, eu já tô cansada. Eu não sei se eu vou aguentar. Temos esse problema. Eu não sei se eu vou aguentar. Entendeu? Vamos ver. Porque assim, eu já ouvi toda a crítica da Vânia, né, todo que ela acha, né, o disclaimer dela sobre o livro dele, né. Só que eu
resolvi pegar os detalhes, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir. Esse cara é muito confuso. Todo mundo sabe que não foi ele que escreveu, propriamente escrito, né? Ele usou um ghostwriter, né? Que é o cara que escreve livros para outras pessoas e as outras pessoas levam a fama, caso você não saiba o que é um ghostwriter. E assim, eu não sei se eu vou aguentar. Se vai dar. Francamente, não sei se vai dar, não sei se eu vou aguentar. A Vânia aguentou, né? Por puro dever da profissão. Bom, já deu pra perceber que elas não têm, pelo que eu pouco que eu falei aqui, qual a posição delas a respeito do casal, né? Mas vocês não vão se arrepender se forem procurar, hein? Tô falando, hein? Dica de ouro, hein? Dica de amiga. Chamica. Mas é isso, fica a dica, sincericídio literário, Moira, Vânia, maravilhosas, lindas meninas, que eu já me considero amiga. E se você é como eu, que gosta de royals, que gosta de treta, que gosta de uma horinha boleto free, você viu, né? Meu inglês é macarrônico anos 90. Sincericídio literário. Link, tá? Eu vou deixar o link do canal aqui em algum lugar do vídeo, ou na descrição, ou no primeiro comentário, como todo youtuber fala. Porque a tia já tá se sentindo youtuber, tá? E caso eu tenha falado alguma coisa que vocês não tenham entendido, coloca aqui nos comentários que eu vou procurar esclarecer.